Prezados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal mensagemdaultimahora.org.br e sejam todos bem-vindos, prezados amigos e amigas, inscritos e ainda não inscritos no nosso canal, todos vocês que têm acompanhado a nossa programação de hinos, programação de meditação da Palavra de Deus, de pregação. O objetivo deste canal é contribuir para a elevação do nível de fé. O que isso quer dizer? Para aumento da fé, para sustentação, para contribuir com a sustentação da fé em Cristo Jesus através da sua palavra. Isso não é um slogan do nosso canal, que você vai encontrar inúmeros canais que vão ter o mesmo slogan. Você vai encontrar inúmeros canais aqui na internet, seja aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social, que pode ser que traga isso como um slogan. E isso não é um slogan, não deve ser um slogan, não é? Com o objetivo de elevar a fé em Cristo através da sua palavra, através da Bíblia. Não basta, prezados irmãos e irmãs, ler versículos da Bíblia. Há pessoas que leem de Gênesis a Apocalipse e não conseguem entender, compreender com o coração um versículo sequer da palavra de Deus. Então, não está em o quanto lê, ou nem mesmo o quanto ouve. A grande questão de herdarmos a vida eterna tendo a palavra de Deus como caminho da verdade, caminho para entrar na vida eterna, não depende necessariamente do quanto você lê, não depende necessariamente do quanto você ouve leituras, citações, mas isso depende do quanto você é revelada a respeito da palavra de Deus. Porque no tempo de Jesus, no tempo que Jesus pregou aqui em carne humana, né, que Deus em carne humana, no homem chamado Jesus, pregava nesta terra, ele pregava o mesmo evangelho que nós ouvimos hoje. Multidões o acompanhavam e não compreendiam o que ele estava pregando. As multidões ouviam e não compreendiam. Até mesmo os discípulos, aqueles que estavam próximos dele, ouviam e não compreendiam. E então eles chegaram até Jesus, conversaram com ele, pediram para ele: Jesus, abre os nossos olhos. E o Espírito Santo abriu os olhos deles. O Espírito Santo que estava em Jesus, não é que Jesus foi lá e passou como ele passou, né, nos olhos do cego, aquele cego fisicamente falando, passou barro, cuspiu na terra, passou barro nos olhos do cego, o olho do cego passou a enxergar. Não é esse tipo de visão, mas como Jesus era o próprio Deus, o Espírito Santo que estava em Jesus, não é que Jesus ficou explicando para eles 300, 500 mil vezes, não é isso não, porque tem tantas pessoas que se o próprio Jesus senta, explica, a pessoa vai sair sem entender do mesmo jeito. Por isso que Jesus não perdia tempo de ficar explicando, não. Não entendeu? Vai embora, segue. Mas aqueles que ele via que era predestinado, chamado, esses ele abria, e abria como essa forma que nós estamos dizendo, não era fisicamente. Abria espiritualmente, o Espírito Santo abria os olhos deles. E eles puderam compreender. Mas de quem Jesus abriu os olhos? De 11 só, porque tinha 12 que acompanhavam ele, que foi até o final com eles. Tinha 12, um ainda não tinha visto. Foi Judas que vendeu Jesus. Então veja, mesmo de todas as multidões que acompanhavam Jesus, ele abriu dos 12 que ficavam rodeando ele, ele só abriu de 11, que Judas continuou sem entender nada, ainda foi lá e entregou Jesus.
Então veja, tem que ser o Espírito Santo de abrir os olhos. Então quando nós dizemos aqui no canal, estamos trabalhando para que o nível de fé daquelas pessoas que acompanham este conteúdo seja elevado. Não vai acontecer com todos os que vão ter acesso a esse conteúdo. Por quê? Porque não somos nós que vamos abrir, é o Espírito Santo que nós estamos aqui procurando inspirar você que acompanha o nosso canal a acreditar. Puxa, então eu tenho que fazer isso. É isso que eu tenho que fazer. É dobrar os meus joelhos e pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo abra os meus olhos. Sim, é isso que você tem que fazer. E aqueles que não acreditarem nisso, não vão fazer, não vão ter os olhos abertos e não vão compreender sequer aquilo que nós estamos tentando transmitir aqui. Não vão compreender nenhum versículo bíblico que trouxermos aqui à luz da palavra. Não vão compreender quando nós falamos a respeito de mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Não vão compreender. Não vão compreender quando falamos que Deus enviou um mensageiro para os dias que nós estamos vivendo, um profeta, segundo Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e que nós temos o link abaixo de todos os nossos vídeos, que vai para uma série, você crê na Bíblia, e que nesta série você vai conhecer mais a respeito dessa mensagem. Não vão compreender. Pode ser até que vão assistir os vídeos da série, pode ser que não, mas pode ser que vai assistir os vídeos que tem lá na série, não vai compreender. Mas tem aqueles que já compreenderam. Tem aqueles que estão sendo abençoados. E tem aqueles que estão vendo o nível de fé ser elevado. Compreenderam o objetivo desse canal. Compreenderam o objetivo da mensagem que nós estamos trazendo aqui. E estão sendo abençoados. Então, é uma multidão mista. Uns vão ser abençoados, outros milhares não. Então, aqueles que acessam, alguns vão ser abençoados, alguns vão se sentir provocados e falar, quero fazer prova disso. Pois eu vou dobrar o meu joelho agora e vou pedir, Espírito Santo, abre os meus olhos, eu quero entender isso que eu não estou entendendo. Vão ter os seus olhos abertos e vão compreender. E vai ter aqueles que vão ouvir, vai entrar para o ouvido, vai sair para o outro. E está tudo bem. A Bíblia diz que o Evangelho vem com esse objetivo. Para uns, salvação. Para outros, infelizmente nós dizemos com o nosso sentimento humano, mas a Bíblia é clara em dizer, para a perdição. Então, prezados, hoje nós trazemos aqui a Epístola Universal de Judas, e o capítulo 1, apenas o versículo 3, e que está escrito aqui. Tive por necessidade, a parte B do versículo, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. São Judas, Epístola Universal de São Judas, Universal de Judas, capítulo 1. Na verdade, ela só tem um capítulo, né? Então é o versículo 3 da Epístola Universal de Judas. Pregando a mensagem, o sermão, o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta que compõem a mensagem, um dos sermões que compõem a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, repetimos, sobre a qual temos link que é abaixo dos nossos vídeos. Então, quem nunca ouviu falar de mensagem, tem link aí explicando o que é a mensagem. Quem já sabe, é o sermão o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, parágrafo 58. 59. As pessoas não têm fé hoje como tiveram naquele dia. Preste muita atenção a esta afirmação. Vou repetir. As pessoas não têm fé hoje como tiveram naquele dia. Que dia? Nós vamos saber que dia que é esse e vamos saber que tipo de fé.
Alguma espécie de pulgão de algum tipo entrou e comeu a seiva da fé, comeu o princípio da fé, comeu a parte interna da fé, comeu a base da fé. Tem fé, mas está corrompida. É fé fraca, porque um pulgão entrou e comeu. Eles mudaram isso. E como é que foi essa mudança? Irmãos e irmãs, é por isso que a mensagem é tão combatida, odiada, criticada. Tentam se colocar todo tipo de empecilho para que as pessoas não ouçam a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. Porque ela abre os olhos, ela mostra a verdade, ela mostra o porquê a fé hoje está corrompida. E nós vamos ver por quê. É tão básico que todos os cristãos deveriam enxergar. Mas o que mais está acontecendo são chamados cristãos que estão sendo enganados, que não estão vendo, que querem poder, que querem milagres, querem ver milagres acontecendo. E sabe quando verão milagres acontecendo? Nunca. Porque não tem fé para ver milagre acontecendo. A fé que eles têm é corrompida. E é corrompida por uma questão tão básica que tem enganado tantas pessoas, cumprindo a palavra de Deus, que nestes últimos dias, se possível fora, até os eleitos seriam enganados. Mas os eleitos, os escolhidos, não são enganados, porque enxergam a mensagem que Deus tem nos enviado para esses dias em sua essência. Veja, o que é que eles mudaram? O que é o pulgão? Hoje, a fé deles repousa sobre algum tipo de uma grande igreja, de uma denominação, de um sistema organizado. As pessoas acreditam que se não tiver afiliado a algum sistema organizado, está perdido, não tem segurança. Ora, isso é o pulgão que comeu e as pessoas não perceberam. Levaram as pessoas a se organizarem, a ter uma liderança humana. O fulano de tal falou, ponto final. Mas não é o fulano de tal que tem que falar, é Deus quem tem que falar. Se o fulano de tal falou algo que Deus não falou, ele está acrescentando. Ou se deixar de falar algo que Deus não falou, ele está tirando. Está incluso lá em Apocalipse. É perdição. Mas muitos estão ouvindo fulanos e deixando a palavra de Deus de lado. Até por falta de conhecimento da palavra de Deus, aceitam o que os fulanos falam. Isso não está direcionado a ninguém, não. Isso é a Bíblia quem diz isso. E nós estamos falando de fé. Então você pode crer no que você quiser. Se você está crendo em algo que você recebeu de alguém, de uma liderança humana, essa fé não é de Deus. Se a sua fé foi baseada no que você ouviu de alguém e que não se condiz com a palavra de Deus, sua fé é fraca. É fé comida pelo pulgão. Veja. Mas Judas nos disse, em Judas verso 3, ele disse: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos. Eu tenho isto aqui diante de mim. E exortar-vos a batalhar pela fé, não uma fé, mas a fé que uma vez foi dada aos santos. Isso foi 33 anos antes, esta fé foi dada. E as pessoas dizem, bem, isto é contrário à minha fé. É contrário ao que eu acredito. É contrário ao que a minha organização prega. É o contrário ao que eu fui ensinado pelo sistema tal. Sabe que a mensagem responde para nós? Mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias para tirar da confusão. Para nos tirar dessa fé comida pelo pulgão.
Há uma só fé. Há um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Você pode ter uma fé. Uma fé. Eu tenho uma fé. Você tem uma fé. Outros têm outra fé. Mas nós queremos a fé. A fé. Batalhar quer dizer combater por isso. Se posicionar por. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quando eles foram chamados santos? Quando eles foram santificados. O Espírito Santo os santificou. Eles foram chamados santos. Agora, Judas, um irmão adotivo de Jesus. Quero que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nunca perca esta fé. E a fé dos santos não estava em credos, nem em denominações, nem em prédio de igreja, nem em associações, mas na presença do Deus vivo. Eles tinham fé para curar os doentes, expulsar demônios, operar milagres. Todas as grandes promessas que Jesus fez, aquela primeira igreja, segurou firmemente nelas. Aquilo era a seiva da vida. E aí, ao longo do tempo, as coisas vão se misturando, distanciando, e foi acontecendo ao longo do tempo. E é por isso que hoje nós precisamos de uma restauração da nossa fé. Restauração a quê? Restauração à fé original, a fé dos apóstolos, a fé dos discípulos, a fé do evangelho conforme Jesus pregou, porque ao longo dos tempos foram sendo criadas organizações, sistemas religiosos organizados, e foi distanciando vagarosamente a fé das pessoas da verdade da palavra de Deus, injetando neste conhecimento, na palavra de Deus, conhecimentos humanos, a ponto de as pessoas ouvirem coisas distorcidas da palavra de Deus e não perceberem que estão distorcidas. Esse é o grande engano de hoje. As pessoas citam a Bíblia, citam a palavra de Deus, mas citam-na de forma distorcida e o povo não percebe. Não percebe. Porque está muito próximo da verdade. Tem 99% de verdade, mas tem 1% de mentira. Foi a mentira que derrubou Eva. A mentira que enganou Eva tinha 1% só de mentira. 99% era verdade. Nós falamos isso na série Você Crê na Bíblia. Lá quando nós falamos da queda do mundo. Tem link aqui abaixo de todos os nossos vídeos. Escutem aqui. Ouçam atentamente o que eu quero lhes dizer. A incessante presença do Deus vivo é a seiva de vida de qualquer igreja ou grupo de pessoas. É a presença de Deus. Presença de Deus que já não se vê mais, movendo no coração das pessoas. A incessante presença do Deus vivo para realizar e fazer, para agir e viver com o povo como ele fez no princípio, Atos 2. Há muitas pessoas que citam Atos 2, 37, 38, mas não conhece, não sabe direito o que é Atos 2. Vai lá para Atos 2, confere se o que você está ouvindo tem relação com Atos 2. Seja criterioso, analise pela luz do Espírito Santo. Tem muita gente batizada em nome do Senhor Jesus Cristo e achando que isso é suficiente. Tem muita gente ouvindo a mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, mas está ouvindo ela misturada com
com outras coisas, distorcida. Podemos ir mais para frente. Estou ouvindo leitura de mensagem. É leitura do começo ao fim. Mas está levando pessoas a acreditar em homem, em sistema. Se a presença do Deus vivo trouxe um Pentecostes com poder, com sinais, com maravilhas, trouxe um povo tão cheio da glória de Deus a tal ponto que eles gritaram e falaram outras línguas e foram mártires pela fé. Vamos batalhar aquela fé até que a morte nos liberte. Batalhe por ela. Não vamos nos comprometer. Hoje se compromete com uma facilidade. Por poucas coisas se compromete. Se comprometem. Não vamos nos comprometer ao ler livros, tomando teologia feita pelo homem, coisas da cabeça, criadas por doutores, levantados, auto-intitulados, conforme as suas próprias concupiscências. Estou citando segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Leia à luz do Evangelho, você vai identificar centenas de doutores, auto-intitulados doutores, mas doutores levantados pelo próprio povo para que estes validem as suas próprias concupiscências, para que não falem as verdades que precisam ser falado. Comprometidos com quem os levantou. Não tem ministério de Deus, tem ministério de povo. É o povo que os levantou, eles ficam presos ao povo, não pode falar, porque senão perde o povo. Não tem coragem suficiente de mostrar a verdade. Comprometidos, não com Deus. Não vamos nos comprometer ao ler livros, tomando alguma teologia feita pelo homem. Não vamos nos comprometer com alguns credos, alguns livros de oração, ou algo que alguém tenha dito, algo que alguém tenha dito que não seja a palavra de Deus. Levantam, mais uma vez, levantam doutores, auto-intitulam doutores, e aí ficam ouvindo que esses doutores, que não são doutores levantados por Deus, são doutores levantados pelos próprios homens, e estes se auto-intitulam doutores, ou recebem títulos de doutores, e abaixo deles tem outros que vão repetir aquilo que os doutores falam, como acontece normalmente na ciência. Mas antes fossem doutores, antes seguissem o rigor da ciência. Não gostaríamos de dizer isso, mas está dito. Antes fossem doutores como são os doutores da ciência, baseado em conhecimento, porque muitos doutores sequer conhecem o batismo verdadeiro, conhecem a mensagem em sua essência que Deus nos enviou para os nossos dias e se auto-intitulam doutores, e abaixo deles tem outros com menos conhecimento ainda. Não é à toa que Jesus disse: errais porque não examinais as Escrituras. Lê, mas não examina à luz, com os olhos abertos pelo Espírito Santo. É isso que acontece. Cegos, guiando cegos, ambos cairão no buraco. Minha fé está edificada nada menos que no sangue de Jesus com justiça. Tudo ao redor da minha alma cede. Então ele é toda a minha esperança e apoio, pois em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo. Todos os outros terrenos são areia movediça. Isso é o que a igreja é. Se ela vai ser uma igreja branca, nascida de novo, sem mancha, sem ruga,
tem que ser tecida com o mesmo tipo de fibra com o qual ela começou no dia de Pentecostes, a experiência do Espírito Santo. Fora isso, é intelecto, fora isso, é ensinamento de doutores criado, levantado para sustentar as suas próprias concupiscências. Deus te ajude, Deus me ajude a ter uma compreensão melhor desta palavra, desta santa palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, tua palavra é tão clara e as pessoas continuam a não enxergar, continuam a não ver, continuam a tomar decisões erradas, confiando em homens, confiando em sistema, confiando em liderança humana e se afastam cada vez mais da verdade. Mas, Pai, isso a tua palavra diz que ia acontecer nos últimos dias, e de fato é o que está acontecendo, tua palavra tem que ser cumprida. Mas, Senhor, como é gostoso falar com aqueles que já viram, com os eleitos e eleitas que enxergaram, estão gozando das bênçãos do Senhor, e que neste momento, Pai, tem esta liberdade de poder colocar diante do Senhor enfermidades, problemas, soluções que precisam chegar e as pessoas não têm para quem correr. Mas eles sabem que o Senhor é um Deus poderoso. Eles sabem, ó Pai, que esta ansiedade que está no corpo, que está no físico, que está no psíquico, esses problemas físicos que eles vêm sentindo, porque o espiritual está tudo bem, estão seguros, são salvos, estão firmados na tua palavra, mas estamos no corpo humano, então estamos com enfermidades, com problemas, com necessidade de tomar uma decisão. Isso nós vamos passar, no mundo nós teríamos aflições. O Senhor nos disse isso. Mas, Pai, como é bom poder confiar em Ti e agora unir a nossa fé e repreender todo o mal deste lar, desta pessoa, desse irmão, desta irmã que está orando juntamente conosco. E, Pai, eu confio que bênçãos estão sendo derramadas sobre esse lar agora. Emprego, libertação, cura, porque a tua presença é poderosa, é transformadora. Eu oro e peço juntamente com meu irmão, com a minha irmã, para que bênção seja derramado nesta vida, nesse lar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e nós falamos em breve aqui no nosso canal. Até uma próxima oportunidade. Até breve.